Nós estamos aqui no Jardim Santana. Hoje que dia? Dia 15/5/2025. 25. Eu estou conversando com o Paulo. Paulo Magno Marques. O Paulo é da terra do Gilson de Souza. Isso. A gente falou porque o Gilson foi meu colega como vereador e foi um moço vencedor, né? O Gilson trabalhou muito, né? Você fez primeiro do que o Gilson ou na mesma leva dele, no grupo deles? Não, eu acho que o Gilson é um pouquinho para frente do que eu. Eu acho que eu sou mais novo que o Gilson. Você é mais novo, mas estou falando, quando você chegou em Franca já estava. Não, na verdade, eu sou de Delfinópolis, né? Minha família, né? Meu pai, minha mãe, meus avós. E em 1975, meu pai foi para a usina de Estreito. Ele era barrageiro? Não. Ele lá já estava pronto, né? Certo. Antes ele era pedreiro, né? Aí surgiu uma vaga de encarregado de construção lá e ele foi para Estreito. Eu era moleque, tinha uns 10, 11 anos. E morei lá até lá para os meus 17 anos, né? Eles ficaram lá e eu vim para Franca estudar. Aí eu fiz o industrial, né? Curso de eletrotécnica. E em 85... Olá. Tudo bem? Bem? Eu tô catando a história do seu esposo aqui. É vizinho, velho. Tudo bem? É Ronaldo. Dá de você sair aí ou não? Não, né? Não vai sair, né? Não vai sair. Eu só veio pegar uns negócios. Então vem cá para nós conversar mais um pouco. Ai, eu tô atrasada com o almoço. Perdoa. Então tá. Ô Paulo, então você veio do Estreito. É, da usina de Estreito. Vocês são quantos irmãos? Nós somos em 6, né? Eu tinha 5 irmãs e eu, né? Eu era só o único homem. O único homem. Que lugar que você ficava nessa família? O mais velho, o mais novo? Eu sou o quarto. Você é o quarto? É, tem 3 irmãs acima e 2 abaixo, né? E eu vim para Franca, né? Você veio sozinho? Como é que é? Sozinho. Aí eu vim morar numa pensão, a pensão da Dona Santa, onde hoje é o Tower. Ali era a pensão da Dona Santa, uma senhora que alugava quarto, né, e fornecia... A gente morava lá, né, na verdade. Pertinho, né? Da industrial, né? Na esquina de cima, né, bem dizer. Ô Paulo, eu não vou... Depois eu vou voltar aí, mas vamos contar um pouquinho. O nome das suas irmãs? Ó, eu tenho 5 irmãs, né? A primeira, ela tá viva, né? Chama Mirley. A segunda, Marli. Essa faleceu em 2010. Aí depois tem a Mônica. Aí veio eu, né, Paulo. Aí eu tenho a quinta, que é a Márcia. E a caçula, que é a Messira. Né? Messira. Messira com 2 S. Você me falou do seu pai, ele tinha um apelido lá em Delfinópolis, como é que chamava? Paulo do Biluca. Paulo? Do Biluca. Do Piluca. É que meu avô tinha apelido de Biluca. E minha avó era a Dona Cota, né? É Maria Dias Machado, e ela era professora. Mas todo mundo conhecia ela como Dona Cota, né? E ali em Delfinópolis, sempre moraram lá? Ela morou em Delfinópolis, morou em São Sebastião do Paraíso, né? Porque, na verdade, o pai dela, né, morava em Olhos d'Água, né? Na fazenda, era o Coronel Totonho Machado. Sim. Ele era dono de meio mundo lá de terra, né? Só que naquela época, né, casava, né, o homem casava, a mulher morria, casava, né, então ele casou 3 vezes. E teve aquele punhado de filho, né? É lá de Cássia? Não, de Delfinópolis. De Delfinópolis. Olhos d'Água é um distrito, né, distrito de vilarejo, distrito de Delfinópolis. Aí conta a história que até quem doou as terras lá para fazer o distrito, né, lá na época o lugarejo, foi ele, né? Ele que incentivou a criar um povoado lá. Né? Um arraial, que fala. Arraial, né? Falava arraial antigamente. E meu pai veio para Estreito, a gente veio para cá, né? Essa palavra do gancho que eles falavam lá é por causa da represa, depois formou o gancho, o que é? Como é que ficou essa história do gancho? A história que eu conheço é porque lá antes de ser Delfinópolis, chamava Santo Antônio da Forquilha. Ah, da Forquilha. É. E Forquilha e gancho é a mesma. Forquilha e gancho. Lá, se você fizer assim para alguns lá, dá até briga, né? Eu não me importo, não, certo? Nunca me importei.
Por isso que eles falam assim, você é lá do gancho, você é gancheiro, né? Mas é por causa que o nome anterior, bem anterior, era, pelo menos a história que eu sei, né? Que eu já vi, pesquisei, Santo Antônio da Forquilha. Ô Paulo, você está com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 61. Você lembra da represa, quando eles refecharam a represa ali? Não, né? Não, meu pai e minha mãe que falava, né? Que todo mundo, teve muita gente que mudou de Delfinópolis, veio para Franca. Desgosto por causa da história. Que tem muito gancheiro aqui, vamos dizer assim, né? Delfinopolitano, em Franca, porque todo mundo achou que a represa ia tampar tudo, né? Certo. Que não ia ter as casas, né? E teve muita gente que vendeu e veio embora, né? Falou, não, isso aqui acabou, né? Isso aqui vai virar tudo água, né? E não é que sobrou bastante ainda da cidade, né? A cidade ainda está lá, né? Até hoje, né? E tem a barca ali, tá precisando de uma ponte, né? Olha, faz bastante tempo que lá já merecia uma ponte, né? Que o pessoal ali chega ali no Delfinópolis e empina para a Serra da Canastra, como é que é? Aquilo ali é o pé da Serra da Canastra, como é que é? Ali é uma parte da Serra da Canastra, né? E tem um lugar lá chamado Claro, né? Claro. Onde tem as cascatas, as coisas que descem lá da Serra da Canastra, vai descendo a água, né? E tem um tal de Claro lá, eu já fui lá poucas vezes, né? Quando eu morava lá a gente quase não ia, mas é muito bem visitado lá, né? A região. O pessoal gosta de ir lá. E tem outras coisas, né, que o pessoal gosta de lá, né, porque lugar que tem muita água, tem muito rancho, né, hoje em dia, né, então o pessoal gosta francano, o hobby do francano é rancho, né, final de semana o pessoal vai todo para as beiras das represas aqui da região, né. Tem muita gente que tem, né, igualzinho no Itambé, né, tem ali indo pra Caça ali, depois de Biraci, tem muito rancho, né, tá muito popularizado, né? O pessoal vai muito para lá. Ô Paulo, vamos voltar aqui. A sua mãe, qual é o nome dela? Maria Aparecida Marques. Esse Marques da sua mãe é de onde? Olha, pela árvore genealógica, esses Marques são aqui na verdade, meu avô, né? A história conta que meu avô, que tem um Marques, é do meu avô, parece que veio do Goiás. Então muita gente tem Marques aqui, você é Marques, não sabe que não é parente, não, mas meu avô veio do Goiás. Tá? Aqui em Cristais Paulista tem os Marques. Não. Tem o supermercado Marques, da Célia Marques, sou Isaías Marques. Não, meu pai demorou em Cristais, quando ele aposentou, ele construiu uma casa em Cristais, ele morou, e muita gente achava que ele era parente do Miguelzinho. Do Miguelzinho, né? Foi prefeito mas lá. Não tinha nada a ver, não tem nada a ver. O Marques nosso com deles, e assim, várias pessoas. Aí você estava falando da sua mãe, que é Marques, do seu avô. É do meu avô. Você conheceu o seu avô, não? Conheci. Como que era o nome dele mesmo? Ele era Francisco Serra Marques. Serra Marques. A história que eu conheço, que já contaram, é que, na verdade, acho que o pai dele, o pai do meu avô, veio do Goiás e trouxe esse Marques de lá. E lá ele era 2 irmãos, lá em Goiás. E era dono de catalão, daquela águas quentes, ele era tudo deles. Era um ermo de terra. Só que esse irmão, um desses irmãos, que é esse meu bisavô, ele veio de lá, tá? E veio andando até chegar aqui. Chegou aqui, ele acabou, né, casando. Aí teve meu avô e, né... A sua avó, qual que era o nome dela? A minha avó era Maria Dias Machado, né? Dias Machado. Dias Machado, que é o que eu falei, ela era filho do Coronel Totonho, né? Totonho. Aí, só que ele era Machado, né? Porque minha avó não pegou o nome do meu avô, né? Maria Dias Machado. E voltando à história lá de Goiás, como ele veio embora, o irmão lá tomou conta de tudo. Aí na época que ele morreu, aí os parentes, né, os tios do meu pai, pegou que foi lá no Goiás, lá no Catalão lá, procurar. Eles chegaram lá, acho que eles estavam em 2 ou 3. A hora que chegou no cartório, que foi contar a história pro dono do cartório, o dono do cartório falou, é bom vocês pegar o primeiro 11 e sumir daqui, porque já tem um recado aqui, Goiás, né?
chegar aqui procurando terra aqui dos Marques aqui, não volta não. Né? Aí eles enfiaram a viola no saco e vieram embora, né? E ficou esse mundel de terra lá, ficou tudo para um irmão só, né? Esse daqui deu como morto, né? Que era o meu bisavô. E tem essas histórias, né? Que a gente ainda guarda, né? Que tem muita gente que não conta história, né? A nossa história também não tinha condições de contar história, né? Não. Fazer um registro igual esse que eu estou fazendo aqui, isso é uma coisa rara nos nossos dias. Agora você calcula bem, há 30 anos atrás, 40 anos, né? Você não tinha essa oportunidade. Ô Paulo, agora vamos voltar um pouquinho para você. Você veio estudar em Franca, você estudou no industrial? Estudei no industrial, fiz eletrotécnica, né? Fazia o primeiro ano era normal e depois você começava no ensino profissionalizante. Aí terminei em 84. Você fez a especialização em quê lá? Não, lá não fiz. Não, é eletrotécnica. Eletrotécnica. Porque lá tinha eletrônica, eletrotécnica e mecânica, né? E enfermagem. Aí eu optei por eletrotécnica. Aí em 84 eu formei, no final do ano. Chegou em julho de 85 eu ingressei na CTBC, que hoje é Algar. E lá eu trabalhei por 30 anos, né? Você foi da época do Dr. Cassiano, né? Dr. Cassiano, tinha o Miguel, que hoje é dono da HelpNet. Você trabalhou com o grupo ali? Eu sou Luiz Márcio, Tony. Tem um senhor, eu vou lembrar aqui que eu fui pastor ali da igreja Monsenhor Rosa e tinha um grupo lá, o Silas Dias Quintino. Trabalhei junto com o Silas. E o Braulio? Braulio trabalhou junto comigo também. Eu tenho, acho que é Paulo mesmo que fez direito comigo lá na mesma... Paulo César Dias. Paulo César Dias. Ele é irmão do Celso, que trabalhou muito tempo na empresa São José. O Paulo... É tudo amigo da gente, né? Que ele ficou lá, trabalhou lá esse tempo todo. Rapaz, né? E eu fiquei lá 30 anos, depois eu saí, aí eu trabalhei como autônomo. O Silas foi para Uberlândia. Você não quis ir na época? Tinha uma oferta, né? Tive, assim, porque eu tinha muito contato com o pessoal de engenharia, né? Que a gente fazia um trabalho aqui de ponta, né? Ou seja, apesar que eu trabalhava na supervisão de manutenção, né? Que na época tinha a Eng7, que era do grupo também, mas era que fazia manutenção na rede, a gente fazia a parte de supervisão e fiscalização. E a gente também fazia, também, né? Dentro do nosso portfólio lá de atividade, a gente também dava suporte na área comercial e suporte na área de engenharia também. Vou dar um detalhe para você. O Dr. Cassiano foi na Câmara, e eu estava vereador nessa época, para apresentar o celular. E o argumento deles lá, e que o pessoal falou assim, o Sabelo comprou 3 linhas de celular. Foram as primeiras linhas de celular. Aí o pessoal ficou depois conversando lá, que eu não quis comprar, que eu já era rico porque eu tinha uma linha da CTPC. E aí um cara pegou e falou assim, mas também tem uma bateria, você tem que carregar uma bateria grande, celular, mas era um tijolo, né? Era o PT550, pesava quase 1 quilo aquele trem, né? A gente andava com aquilo lá dentro do bolso, assim, a calça ia puxando. Ia puindo, assim, a calça até fazer um buraco na calça, né? Nós vivemos esse tempo. Ô Paulo, eu quero voltar aqui para você falar um pouco de professor seu, que você estudou lá na época. Olha, quem me deu aula para mim foi o Mauriel, né? Tá? Na época que ele deu aula, nós tínhamos aqui o professor Alfredo, que até mora aqui, é vizinho nosso aqui no Veneza. Sim. Ele era subdiretor, diretor. Alfredo, de que é o nome dele? Eu tive alguns professores, tive a Marisa, teve o... Orlando Dopierre foi seu professor, não? A mulher do doutor Baldichão. Não. A dona Nenê, não, você já... Eu tive aula com o Sérgio Mantovani, tá? Que era professor também. Tive com o Geraldo, eu não lembro o nome dele total, mas era professor. Então tem alguns professores. Tinha um professor de um japonês, o professor Toshio. Esse foi muito famoso ali. Toshio também, tá?
E a esposa do Dr. Baldijão, eu conheci ela porque eu fui vizinho dela. Você morava ali pertinho, Antes de eu casar, eu morava no fundo da casa do Sr. Benedito. O Sr. Benedito é vô do Zé Alexandre. É um moreno, bem moreno, É era contador. Não, eu não lembro qual que era a função dele. Já era um senhor de idade, a gente morava no fundo, ele tinha umas casinhas no fundo, né? Sim. A gente tinha uma república lá, né? Antes de casar, eu trabalhava nas TBC, né? Ainda não era casado, era solteiro. E morei ali do lado da esposa do Dr. Baldijão, pessoa finíssima, senhora, olha... Eu vou mandar para você um vídeo dela, eu fiz 2 vídeos com ela. Ô Paulo, me conta aqui mais um pouquinho. E a sua esposa é de onde? Que família? Minha esposa é de Patrocínio Paulista. Que família que ela é? É dos Andrades. Ali é Andrade, Figueiredo, Nascimento, Nascimento. O que manda na cidade ali, o manda não, né? Que tem muita gente, é dessas famílias, né? Ela é Andrade, né? E a mãe dela... Como é que é o nome dela? A mãe dela, o nome dela? É o nome da sua esposa e... Ela chama Luceli. Né? E a sua sogra? Minha sogra chama Dolores. Dolores. Minha sogra está com 89 anos, vai fazer 90 anos, mora no sítio. Que na verdade minha esposa morava no sítio, né? Ela é de Patrocínio, morava no sítio. Aí... E minha sogra é descendente de espanhol mesmo, né? O vô e a avó da minha esposa veio de navio da Espanha, tá? Então eles vieram para cá e mudou para essa região aqui, né? O vô dela era plantador de batata. O nome dele, você sabe? Era Francisco Martinez, parece, o pessoal do Martinez. Martins, né? Chama de Martinez, que veio para cá, eles acabam... mudando um pouco, nome, né? Cada cartório fazia tinha uma habilidade. Sou Martinez, aí ele punha Martins, né? E é assim. Ô Paulo, quando você conheceu o seu sogro, como é o nome dele? É Luiz Gonzaga de Andrade. Andrade. Ele é da região ali, né? Ele tinha um sítio, o pai dele também era dono de fazendas, coisas. Ele era dono de sítio porque, na verdade, ele teve 3 irmãos. Então a fazenda teve que dividir. Mas... Como que chamava o avô dele, o pai dele, que era o seu... Manuel Andrade. Porque ali tem os Andrade, ali tem até Claraval, tem uma rodovia pequena lá, coisa que é Andrade, né? Para os Andrades, né? E tem muito também Ibiraci. Andrade. Tem muito Andrade. Espalhou, né, bastante. Patrocínio. Luiz Gonzaga de Andrade. Andrade. Ele é da região ali, né? Ele tinha um sítio, o pai dele também era dono de fazendas, coisas. Ele era dono de sítio porque, na verdade, ele teve 3 irmãos. Então a fazenda teve que dividir. Mas... Como que chamava o avô dele, o pai dele, que era o seu... Manuel Andrade. Porque ali tem os Andrade, ali tem até Claraval, tem uma rodovia pequena lá, coisa que é Andrade, né? Para os Andrades, né? E tem muito também Ibiraci, Andrade. Tem muito Andrade. Espalhou, né, bastante. Patrocínio desenvolveu muito por causa do garimpo, né? O pessoal via e tinha fazendas grandes, famílias grandes, né? Ali em Patrocínio. A história que a gente sabe é que o bisavô, né, dela, né, que é o vô do meu sogro, sou Felicíssimo, né? Andrade. De Andrade, era dono de muita terra. Esses tempos atrás estava voltando atrás e contando, né? Minha sogra às vezes conta, né? Já está com 89 anos, mas está lúcida, conta que fazendas ali era tudo dele. Tá? A fazenda, a terra não tinha muito valor, né? Não. Porque o problema todo era você ter o meio de transporte, né? O animal. O animal hoje, quem tinha um cavalo bom, uma mula boa, era um carro, né? Uma caminhonete, né? Essa questão de terra, a gente fala, às vezes as pessoas nem acreditam, né? O bisavô dela, né, o Felicíssimo, ele era fazedor de carro de boi.
Então ele fazia carro de boi. E ele, na época, ele tinha, acho que 3 carros de boi. Ele saía daqui e ia lá em Campinas buscar sal. Ele transportava sal de Campinas aqui. Ele demorava 1 mês para ir e voltar. Um carro de boi levava os mantimentos, né? Que eles iam parando e fazendo, né, as paradas, né, para pernoitar essas coisas. E depois, na hora que voltava, trazia 2 carros de boi carregados de sal. Né? Aquilo é uma fortuna. O Cristais Paulista também tinha, eu tenho gravado, que a pessoa levava até eixo de subsalente, o eixo, porque gastava muito, passava via Altinópolis, Casa Branca, né? E fazia aquele roteiro, mas era muito difícil, porque também não tinha, era picada, não tinha uma estrada. A história que eu sei é essa, né? Que meu sogro, quando era vivo, né? Contou para mim que o vô dele fazia carro de boi. E na época trocava esse carro de boi em troca de fazenda, tá? O carro de boi tinha um valor, era um caminhão, uma Scania, né? Então meu sogro conta que pegava 2 carros de boi e trocava lá por 100 alqueires, 50 alqueires, né? Era normal isso, né? Na época, né? Na minha região lá, o cara trocou uma propriedade, um sítio, né? Que era grande, e trocou de uma mula riada. Né? A mula riada, eu tava com a riata boa, tudo, o cara mansa, né? Falei assim, era uma riqueza que ele possuía para andar. Agora, Paulo, aqui nós estamos conversando. Você já pensou há 100 anos para você sair, deslocar de Pedregulho a Patrocínio Paulista? Quanto tempo? A Claraval. Esse pessoal que chegava, como imigrante, seu pai veio, e o meu sogro, que é Ponce, família Ponce, Cubeiro e mais outros lá da família, eles chegavam e ficavam arranchados na fazenda. Arranjado que era uma tuia, que eles moravam lá, e eles não tinham liberdade de vir para a cidade, para encontrar, conversar com os outros. Então os encontros eram só em festa religiosa. Né? Sim. E ali na Torre da Pedra tem uma história bonita que eles faziam a festa, né? Ficava quase uma semana com os carros de boi, né? Recebendo o pessoal, e a maior emoção deles era encontrar parentes que vinha de Pedregulho, vinha de Cristais Paulista, essa região toda aí que estava perdido. Você chegava no mundo daquela terra, começava a morar ali, você não tinha essa facilidade do rádio, de comunicar quem é que é, sim, não tinha nada. Era só rádio nacional, né? Era só nível nacional. Nível nacional. O local não tinha. E quando tinha ainda, você tinha que colocar uma antena lá, assim, ó. Daquela época. Ô Paulo, mas que coisa boa a gente conversar sobre a vida, né? Nós vivemos um tempo muito bom, estamos vivendo, né? Graças a Deus que ainda tem essa oportunidade, né, de contar um pouco da história da gente, né, e pessoas igualzinho o senhor, né, que se interessa, né. Registrar. Me conta aqui, quantos filhos? Eu tenho 2, tem um casal, né, de filho, uma filha mais velha, depois tem o meu... Qual é o nome desse? A minha filha chama Estael, né, e meu filho chama Luiz Paulo. Luiz Paulo. Tá. Ô, Paulo, que coisa boa, pai. Nós estamos aqui no Jardim Santana. Isso aqui, eu conheço aqui, quando isso aqui tudo era terra, era pasto, isso aqui, ó. E eu tenho alguns registros de algumas construções, mas o lado de lá, que olha lá, isso aqui tudo não tinha nada. O Progresso ali era só no chão, não tinha luz. A gente chegava aqui, era só umas lâmpadazinhas ali na Avenida Champagnat, descendo para cá era tudo escuro. A gente descia aqui, tudo escuro aqui. Aí hoje a gente vê a cidade cresceu. Eu estou conversando com o Paulo aqui, ó, né, na rua aqui, como é que chama essa rua? Adelino Nogueira. Adelino Nogueira. Adelino Nogueira é a nossa rua, porque a minha casa tem acesso na rua Luiz Dias Costa, e o fundo dela é a Adelino Nogueira, e tem mais dessa rua de baixo. Ô Paulo, mas que coisa boa a vida. Nós precisamos de conversar mais. Você tem mais história. E eu vou deixar, porque está perto do almoço,
Para nós bater o outro papo o outro dia, eu quero até conversar com a sua esposa. Assim, ué. Eu vou mandar alguns vídeos para você de família Andrade e depois eu vou mandar alguma coisa de patrocínio. Tá bom. Você conhece o seu Jaime Nascimento? Jaime 94 Nascimento. anos. Eu conheço algumas pessoas em patrocínio, na verdade, eu convivi em patrocínio algumas vezes que eu ia em patrocínio só, né? Mas que eu tenho ainda lá um tio, né, irmão do meu pai, que mora lá ainda em patrocínio, né? E tinha uma tia que faleceu pouco tempo atrás, né? Mas, assim, muita gente, assim, algumas pessoas falam, você conhece quem? Fulano, ciclano, beltrano, porque como a minha esposa é de lá, assim, ela pode ser que ela até conheça, mas como eu não sou de lá, né? Às vezes a gente não conhece, né? Você conhece mais é de Delfinópolis, daquela região? Delfinópolis eu saí de lá muito pequeno, eu tava com 11 anos, né? Então, assim, eu conheço assim, fulano, família, eu lembro, assim, a gente lembra, né? Mas igualzinho o senhor tava falando, né, do Biluca lá do meu avô, né? Que é da mãe do Gils, né? Que é a dona Biluca? Então, dona Biluca, né? Eu lembro, né? O que é Biluca? O que é isso? Não sei. É um apelido que meu avô tinha, eu não tive curiosidade de perguntar ao meu pai, né? Na época, quando meu pai era vivo, qual que era a origem desse apelido, né? Tá. E o apelido dele acabou passando pro meu pai também, né? Que ninguém lá conhecia meu pai. Paulo, falar Paulo ninguém sabia, mas Paulo do Biluca todo mundo sabia. Que meu pai na verdade ele era pedreiro, né? Tá? Começou como servente, virou pedreiro e depois casou, aí teve os filhos. Meu pai também mexeu com lavoura, né? De arroz, né? Arrendava a terra e plantava arroz. Meu pai teve uma fábrica de fogos de artifício também. E, como se diz, na época você tinha que fazer quase de um tudo, né? Que nós éramos os dois, meu pai e minha mãe, 6 filhos, né? 5, né? Depois veio minha irmã mais a caçula, mas tipo tinha que trabalhar, né? Tá? Então lá todo mundo conhece ele como Paulo do Biluca. Paulo do Biluca. Ali em Cássia também tinha os Machado ali, tinham umas propriedades grandes, né? E eu gostei foi dos Figueiredo. Falou que reforma agrária tem que ser a reforma agrária natural. Você sabe como é que é? Eu sei. É feito na cama e no cemitério. Na cama você faz os filhos, um punhado de filhos. Depois vai morrendo, aí tem que dividir a propriedade. Pode ficar tranquilo que tudo vai ser dividido mesmo. Ninguém vai ficar reinando numa grande greba, né? Não. Porque a família é grande, 10 filhos, 12, 15 filhos, aí morre, a propriedade imensa vai ser retalhada. Tá aqui. Paulo, muito obrigado. Nós vamos voltar aqui. Então tá. Eu vou colocar lá no Memórias e Vidas. Memórias? E Vidas. Depois eu passo para você. Aí você vai ver e você vai lembrar de outros lances para a gente conversar mais um pouco. O senhor coloca no YouTube. No YouTube? É. Tá. Para você compartilhar com os amigos seus aí, que eles falam assim, aí ó, o Paulo aí fazendo história. Você fez história nessa Franca, ué? Trabalhou na CTBC era... Eu trabalhei na CTBC, quando eu entrei tinha 20 mil linhas, né? Tinha 722 e 723 só. Estava implantando a 724. 724. Lá em 1985, né? E tudo porque de tecnologia que veio de 85 para cá, né? Eu acompanhei tudo, né? Ô Paulo, a gente... Fibra ótica, celular, essas coisas a gente ajudou, né? A gente participou, né, desse avanço tecnológico. Eu vou fazer uma pergunta assim, bem discreta. Eles falam que Franca é uma das pontas mais desenvolvidas de comunicação por causa da CTBC, porque era Uberlândia, né, que era chefe, mas talvez dessa região, não sei, né? Mas tudo que havia de moderno estava implantado em Franca, não estava? A net, né? Eu me lembro quando eles começaram a rasgar as ruas aqui para colocar os fios da... Não é? Como é que é? Eu não entendo bem. Na verdade a CTBC, né? Contar um pouquinho da história da CTBC, a CTBC era a única empresa, né, do sistema Telebrás que era privatizada. As outras empresas era tudo do governo, né?
Então, coisa de governo, hoje não é tanto assim, mas naquela época, né, as inovações vinham conforme não a necessidade, mas a vontade de quem estava lá, né? Dos políticos. Dos políticos, né? É. E já a CTBC, como era uma empresa privada, né, ela sempre almejava em prestar melhor serviço. Trazer coisas novas, tecnologia nova, né? E aí tem a história, né, do fundador, né, da CTBC, que é o comendador Alexandrino Garcia, que era um desbravador, né? Aquele lá eu posso dizer que é o bandeirante da telecomunicações, tá? Ele, assim, a gente trabalhou lá dentro, a gente via as histórias, tipo assim, ele chegava na cidade, não tinha telefone, não tinha nada, ele ia conversar com o prefeito e falava assim, ó, eu vou trazer um posto de serviço aqui, tal, né? E o prefeito lá fazia um documento, né? Na época era mais fácil, doava um terreno lá nas imediações onde que ele precisava e fazia tudo e ele voltava a antena? Não era antena não, ele saía lá da cidade mais próxima, lógico que ele já tinha prospectado, né, a cidade mais próxima, e saía fincando poste, né, aqueles postes de trilho, beirando a rodovia, né, com a equipe dele, né, ia fincando os postes, esticando os fios, né, chegar dentro da cidade, ele punha um fio lá dentro do posto de serviço, aí era uma festa, né. O prefeito... Aí ele ligava para outras pessoas e inaugurava. Ele ligava a cidade, né, com o resto do mundo, vamos dizer assim, né. Aí sei lá, e pedia uma ligação, né, aí a telefonista, né, fazia contato com a próxima cidade com a outra, e tudo enfiando aquelas pegas, né, aqueles cabinhos, né, na coisa, né, aí falava assim, ó, sua ligação fica aí esperando daqui a pouco, né, aí cabine, né? As cabines telefônicas lá, aí completava o circuito até onde ele queria falar, né, aí depois vinha falando, ó, pode a ligação do seu fulano, ligação do fulano, chegar na cidade lá, ô fulano, pode entrar na cabine aí e falar aí que o senhor vai falar. Tem essas histórias, né, que a gente sabe, né, que acontecia, disso, né? Hoje nós estamos aqui com o telefone dentro do bolso aqui, fala com o resto do mundo inteirinho, faz vídeo chamada, né? Então hoje facilitou muito. E a CTBC, né, desde quando eu entrei lá, ela sempre primorou para isso, né? Ou seja, sempre buscou, né, atender a necessidade da população com o melhor que tinha, né? Não só no Brasil, porque no Brasil era muito precário, e buscava isso fora, né? Então a gente acompanhou, né, esse desenvolvimento da tecnologia, né, da telefonia, e por isso que eu falo que ele era um desbravador, porque ele queria que todas as cidades, né, pudesse comunicar, né, com o resto do mundo, né? Eu estava aqui conversando com o senhor, já faleceu. Antenor Ricardo Faleiros, de Capitinga. Ele tinha que subir a serra e ir em Tirapuã para telefonar numa cabine lá. E tinha que esperar ainda um tempão ainda para fazer a ligação. Tem história que falava que a pessoa demorava até dias, né, para fazer a ligação. Né? Mas a minha sanha lá na Câmara, que como vereador, era pedir o orelhão perto das escolas, perto de algum lugar. Tinha que ter. Você comprava as fichas, ia lá no orelhão, o pessoal nem sabe mais o que é isso. Né? Aí a gente, quando atendia a um grupo de moradores para colocar o orelhão lá, era uma festa. O vereador estava reeleito. Era isso mesmo, Ronaldo. É isso aí. Ó, um abraço, foi muito bom. Foi bom a gente falar.